Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui no Plantão Glorioso desse sabadão. Primeira edição pra gente falar sobre o novo treinador do Botafogo. Que isso, Guilherme? Já tá confirmado? Calma, é o favorito. O homem é o primeiro da lista pra assumir o Botafogo, Luiz Castro. Você conhece o Luiz Castro? Conhece o trabalho dele? Como jogam as equipes comandadas pelo treinador português? Vou falar sobre isso com vocês. Vou falar também sobre redução para menos da metade da dívida do Botafogo com a União, meus amigos. Reduziu para menos da metade. Trabalha e trabalha. Esse é o novo Botafogo. Eu vou falar para vocês depois da vinheta. E estamos quase chegando na casa dos 48 mil inscritos, aficionados, apaixonados pelo Botafogo e pelo GG. Você tem um compromisso com o nosso canal, hein? Tá assistindo esse vídeo e não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, porque graças ao like é que a gente vai chegar a 50 mil em fevereiro. Eu acredito! Vocês também têm ajudado bastante. Siga a gente também no Instagram. Nosso Instagram tá bombando. Vai ter uma live muito bacana esse fim de semana no nosso Instagram. E também nas nossas redes sociais pessoais. Tá aqui meu Twitter do Michael Martins. E agora vamos embora falar de Botafogo. Mas antes eu quero falar pra você o seguinte. A Bet Nacional tá pagando uma fortuna pra Palmeiras e Chelsea. Rapaz, ó, tá pagando muito bem pro Palmeiras. Se eu fosse vocês, apostava na Bet Nacional no Palmeiras. Não é favorito, mas tá pagando bem na Bet Nacional, você sabe. Aqui você não aposta, você ganha. E ainda tem Crystal Palace jogando, hein? Olha só aí como é que tá a tabela. Beleza, galera? Agora vamos falar de Botafogo, porque a gente não tem tempo a perder. Gente, é o seguinte, o Botafogo conseguiu mais uma vitória daquelas de bastidores, do jurídico, da turma do Jorge Braga, reduzindo para menos da metade a dívida que o Botafogo tem com a União. Olha só, meus amigos, em acordos, o Botafogo reduz uma dívida com o governo de 466 milhões, próximo a meio bilhão. Eu tinha falado na abertura meio bilhão de reais, quase 500 milhões para 190 milhões. É muita coisa, meus amigos. Então, houve uma série de acordos aqui do Botafogo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Gente, houve uma declaração aqui importante, né, da Andréa Machito, que é a advogada que trabalha no escritório Pinheiro Neto, que é o escritório que auxilia o Botafogo nessas questões jurídicas. Ela disse o seguinte: a gente negociou com a Procuradoria, conseguiu o teto máximo da transação, que é um desconto de até 70% da sua dívida, desde que você não coma o principal. As dívidas mais recentes sofrem menor redução, porém as mais antigas sofrem maior redução. E o Botafogo conseguiu uma redução de quase 60% da dívida, de 418 milhões para 175 milhões. Isso num acordo fechado em 19 de dezembro. Agora, a gente viu que isso significou 2022, no mês em que nós estamos, de 466 para 190 milhões. Gente, é uma vitória muito grande, uma vitória importantíssima, porque esse é o caminho para o saneamento total das dívidas do Botafogo, para chegarmos naquela fase. Toda a grana que entra, não sai. Entra e é investimento dentro do clube e é jogador, e aí a gente começa a vislumbrar grandes feitos no futuro muito próximo. Parabéns à equipe que está trabalhando no Botafogo. Agora vamos lá, meus amigos. Filé mignon aqui do nosso vídeo, né? Quem é Luiz Castro? Nessa onda que a gente vive no Brasil de trazer treinadores portugueses, né? Já veio o Jorge Jesus, foi o primeiro a vir para o Flamengo, agora tem o Paulo Souza, o Palmeiras trouxe o Abel Ferreira, outras tentativas, né? O Atlético Paranaense também trouxe treinador português, o Vasco da Gama também trouxe treinador português, o América Mineiro trouxe treinador português, o Santos trouxe o Gesualdo, treinador português. A gente vê treinador português espalhado para tudo quanto é lado no Mundial de Clubes, treinador do Al Hilal, enfim. Essa onda é mais modinha. Tem gente que acha que é uma modinha, né? Pô, é modinha treinador português ou realmente eles estão um passo à frente? Bom, um passo à frente dos treinadores brasileiros não precisa pensar muito para realmente saber que estão, né? A gente conversou até ontem na live que a prateleira dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, dali dos 4, 3 ou metade são de treinadores estrangeiros e, ultimamente,
portugueses, né? O caso do Abel Ferreira, que eu fiz até um vídeo mais cedo aqui, aqueles shorts, né, aqui no canal Gigante Glorioso, dizendo que os jornalistas portugueses consideram até o Luiz Castro um treinador com mais currículo, com mais gabarito do que o Abel Ferreira antes do Abel ir para o Palmeiras. O Abel treinava uma equipe lá na Grécia, o Luiz Castro tinha muito mais moral no futebol português do que propriamente o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira fazendo um excelente trabalho no Palmeiras. Mas quem é o Luiz Castro? Como é que é o perfil do Luiz, né? Bom, para começar, é um perfil diferente do de Jorge Jesus e Abel Ferreira, que são treinadores muito enérgicos, à beira do campo, enfim, falam o tempo inteiro, andam o tempo inteiro, gritam o tempo inteiro. O Luiz Castro não tem esse perfil. O Luiz Castro me parece um treinador muito mais tranquilo, muito mais estratégico, que trabalha muito mais por um futebol estético do que por aquela vibração o tempo inteiro, mas é claro, né? Você pode pensar, pô, os times do cara então não vibram, né? Não tem raça, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o perfil do Luiz Castro que não é parecido com essa leva de treinadores portugueses que passaram pelo Brasil e fizeram sucesso, né? Então é um perfil mais calmo, mais técnico, mais estratégico, luta por um futebol mais estético, e a gente vai ver pelo menos como jogava aqui o Shakhtar Donetsk, que não faz tanto tempo, né, ano retrasado, como é que jogava esse time do Luiz Castro. Mas eu vou ler para vocês pelo menos a análise que o jornal o Globo fez do provável novo treinador do Botafogo. A estante de títulos do Luiz Castro, muita gente também pode pensar isso, né? Tá, mas o que esse cara ganhou? Ela não é a melhor propaganda do Luiz Castro. Pô, a gente não tá trazendo um treinador vencedor pro Botafogo? Bom, gente, o campeonato que o Luiz Castro ganhou nos últimos 3 anos para cá, né? 4 anos para cá, ele foi campeão ucraniano com o Shakhtar, teve uma boa campanha na Champions League e, além disso, tá lutando pelo título no Al Duhail, né? Que é a equipe que ele dirige no Catar. Por enquanto está na vice-liderança, tá brigando pelo título lá. Ele teve um título que pode parecer inexpressivo, mas para quem não conhece o futebol português, as equipes B de Porto, Sporting e Benfica disputam a segunda divisão portuguesa. É muito raro acontecer de serem campeões, né? Porque existem algumas equipes tradicionais do futebol português que caem e normalmente são campeões. Caso do Académica, caso do Gil Vicente, enfim, do próprio Boa Vista, que quando caiu foi campeão. Mas a equipe de Porto B, Sporting B, Benfica B é bem difícil, até porque elas não podem subir para a primeira divisão, né? Mas o Luiz Castro, aconteceu com ele, que na temporada 2015-2016, o Porto foi o campeão da segunda divisão. Tá, mas e aí? Por que então o Luiz Castro é o favorito para assumir o Botafogo? O John Textor deixou muito clara a intenção dele de transformar o Botafogo num grande mercado global, não só para venda e compra de jogadores, mas também para a utilização de jogadores da base no próprio elenco de cima. Isso aconteceu no Porto, quando o Luiz Castro, durante 10 anos, chegou a ser treinador da equipe principal também, em 2014, mas durante 10 anos o Luiz Castro fez esse comando de desenvolvimento de jogadores na base para utilização no profissional, para grandes vendas e depois trazer jogadores renomados para jogar no Porto também, né? Então, quer ver, ó, caso de jogadores muito conhecidos com passagem por seleção portuguesa. Veja só, o primeiro, o Fábio Silva, que foi vendido ao Wolverhampton por 40 milhões de euros, o André Silva, da seleção, que foi comprado pelo Milan por 38 milhões de euros, o Ricardo Pereira, que foi negociado com o Leicester por 22 milhões de euros, e o Diogo Dalot, que foi negociado também com o Manchester United por 22 milhões de euros. Sem contar que o Porto, sob o comando do Luiz Castro, foi campeão da UEFA, da Liga Jovem UEFA. Por que ele é o favorito para a equipe principal? O Luiz Castro largou a coordenação de base para trabalhar no principal tem poucos anos, né? E os 2 trabalhos mais destacados dele, no Porto, no Shakhtar Donetsk, que inclusive a gente vai ver como joga a equipe do Luiz Castro, e no Al Duhail, até o momento vice-líder do campeonato no Catar. Mas a ideia do John Textor é exatamente a integração total da base com o profissional. O Botafogo conseguir desenvolver melhores jogadores para sua base, que chegue no profissional com status de titular, e também para negociar, depois de 4, 5 anos, grandes vendas para o futebol europeu. Porque com grandes vendas para o futebol europeu, você brinca no mercado brasileiro para trazer jogadores mais experientes,
Por exemplo, vamos lá, pensar aí, o Botafogo não disputaria com um clube brasileiro nenhum se fizesse 4 boas vendas. Imagina o Botafogo fazendo 4 vendas dessas aí que o Porto fez. O Botafogo poderia contratar qualquer jogador na frente de Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. Porque o euro aqui no Brasil, você sabe, o real cada vez mais desvalorizado, o Botafogo vendendo para a Europa seus jogadores, a grana aqui vai pintar e o Botafogo vai ter condições de não competir no mercado, mas de ganhar no mercado das equipes brasileiras para trazer craques do futebol europeu que já estejam ali por volta dos 30, 31, que o John Textor deixou muito claro também, que gostaria de mesclar a juventude com a experiência. Jogadores que gostariam de retornar para suas casas, no caso o Brasil, e jogar numa equipe competitiva para conquistar títulos, tá certo? Bom, e o jogo do time do Luiz Castro, como é que é? Ideias de jogo do treinador português. Ele é um defensor dos conceitos mais em voga no futebol atualmente, como valorização da posse, construção partindo de trás com saída em 3, exploração da largura do campo e presença de 5 homens no ataque. Vamos dar uma olhadinha como é que era a saída no contra-ataque. Shakhtar Donetsk e Real Madrid no Santiago Bernabéu. Vitória do Shakhtar. Vamos dar uma olhadinha como é que saía para o contra-ataque a equipe do Luiz Castro? Olha só, num toque, num contra-ataque, o jogador já fica na cara do gol. É uma equipe que sai muito rápida. O time do Luiz Castro tem jogadores de meia com habilidade para passe, né? Uma exigência dele, esse jogo estético, jogo rápido de 2 toques no máximo na bola. E aí o primeiro gol do Shakhtar. Você vê um jogador forte, habilidoso, fazendo o primeiro gol do Shakhtar Donetsk. Outra jogada de contra-ataque, onde o Shakhtar Donetsk, aí não dá pra ver, aí dá pra ver 4 jogadores, né? Você tá vendo 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, exatamente como foi descrito ali na reportagem do Globo, 5 jogadores chegando no contra-ataque para fazer esse segundo gol. Olha só, 1, 2, 3, 4 jogadores, mais uma vez, olha a troca de passes rápida. Então, são times muito bem entrosados e, como eu disse no início, o Luiz Castro preza pelo futebol estético. Esse golaço aí do Shakhtar, o terceiro para cima do Real Madrid. Então é isso, meus amigos. Agora é aguardar para ver se realmente o Luiz Castro vai ser anunciado ainda essa semana ou no início da semana que vem, para que o Botafogo já possa também anunciar os reforços para a temporada. Eu fico por aqui, deixando aquele abraço para você. Saudações alvinegras. Fui!